Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui num programa mais do que especial, que eu tô aqui com um dos maiores ciclistas que o Brasil já teve e com certeza o maior escalador do Brasil. Tenho o prazer de estar aqui na casa dele me receber, Gabriel Sabião. Posso chamar de Bié? Conheço o Bié desde os 12 anos de idade, daqui de Rio Preto, e já tive o prazer de treinar, até correr junto, depois que ele estava aposentado, é claro. E hoje a gente vai falar um pouco da história desse cara, que é um exemplo aí, porque muita gente não conhece a história dele. Vamos falar um pouco da história do Bié. Bié, um prazer estar aqui. Prazer é meu, prazer é meu. Conta aqui pra gente como que foi o começo dessa história de você começar a pedalar, até você entrar nas equipes. Como é que foi esse começo? Por que essa vontade de pedalar aqui em Rio Preto? E o cara que foi o maior escalador do Brasil mora numa região que não tem subida, não tem montanha, né, Bié? É, exatamente. Ó, eu comecei a competir porque meu irmão já corria. Zé Ricardo Sabião, que tem a loja de bicicleta. Ele já competia numa época que eles iniciaram, que tinha o Joel Prudêncio, chegou a ser campeão brasileiro de velocidade, era um bom velocista, prova de velódromo. Até hoje ele pedala aí, né? É, o Joel, gente boa. Paulo Cabreira, tinha um rapaz que chamava Nelson, não lembro o nome dele, e outro Zé Luiz, que também competia junto com meu irmão. Era uma equipe, eles eram em 5, começaram a competir, e eu às vezes queria pegar, tinha uma bicicletinha feminina, né, que eu ganhei de uma prima minha, tipo uma Cecizinha, mas a aro dela era 24, acho que é. Eu pegava a bicicleta e tentava seguir eles no treino, me jogava pedra, tudo, eles me largavam para trás e não me deixavam. E eu vi eles competindo, treinando tudo, eu me espelhei neles e tive vontade de começar. Isso daí foi em 1979. Aí eu comecei a querer competir, entendeu? Mas aí não tinha dinheiro. Foi onde eu comecei a trabalhar de entregador de jornal, com essa mesma bicicleta. Comecei a entregar jornal pro Diário da Região. Acordava às 3h30 da madrugada para entregar jornal. Tinha que sair de madrugada o jornaleiro, né? Eu enchia a bicicleta de jornal e saía pela cidade de Rio Preto, pelos bairros, onde é que eu entregava o jornal. Eu entreguei jornal quase um ano, consegui comprar uma bicicleta esportíssima. Uma Caloi 10 esportíssima, que era um point, né? Mas é uma bicicleta que é uma... Né? Hoje em dia não tem nem condição de andar, ninguém nem anda. A bicicleta pesava uns 18 quilos. A geometria dela não tinha nada a ver com a geometria da bicicleta de hoje, né? Não desenvolvia, não tinha... Mas mesmo assim, com essa bicicleta, a gente fazia treinos de 120 km. Ia até Adolfo, voltava, sabe? E sabia a distância porque Pelas cidades. Pelas cidades, né? Porque lembra até a época que eu comecei, não tinha velocímetro, não tinha nada, né? Não tinha velocímetro. Pra você ter uma ideia, antigamente já tinha aqueles radinhos de bolo, uns radinhos pequenininhos, AM, não tinha FM AM, que tinha um foninho de ouvido que as pessoas põem para assistir o jogo de futebol, ia no estádio. Então aquele radinho eu punho no bolso com o foninho daquele e eu treinava com aquele radinho no bolso. Para passar o tempo. Né? E a AM pegava longe, né? A amplitude modulada pega mais do que a frequência modulada, que é FM. Sim, sim. E eu fazia meus treinos. A rodovia terminava aqui em Mirassolândia, só tinha 2 rodovias para treinar. A de Mirassolândia e até Adolfo, que você ia para Badibacite, mas pegava BR-153, pista única, cheia de caminhão. Oh, perigo, eu não sei como não morri naquela época. Eu ia lá e não saía, o caminhão passava lambendo e não saía da pista. Aí depois que chegava em Badibacite era tranquilo. E tinha a Washington Luiz, que eu detestava treinar na Washington Luiz. Eu odiava treinar na Washington Luiz. O asfalto era ruim, muita sobe e desce também? Não sei, rapaz. A Washington Luiz já era duplicado até ali, até acho que é a Vila Toninho só. Até na Vila Toninho, até tinha o funil da morte aqui no Carrefour, acabava, né? Lembra? Era do Carrefour até ali um pouco para frente. Mas eu não me sentia bem, nunca gostei da Washington Luiz. Não sei porquê, não me dava incentivo nenhum treinar lá. Ô Bié, e as primeiras competições, assim, eu conheço o Zé, conheço o pessoal que você está falando aí, eu sou mais novo que vocês, mas eu lembro quando eu estava começando, você já estava correndo profissionalmente. Como é que foi as primeiras corridas mesmo, que você participou, como é que foi? Chegou e já chegou ganhando, como é que era? Eu cheguei ganhando porque eu comecei a competir quando lançaram uma Taça São Paulo de Ciclismo. Então toda região fazia uma competição em cada cidade, e aí juntava todos os campeões de cada cidade e vinha disputar na cidade sede assim, da região, os campeões, depois nós ia disputar lá em São Paulo. Então eu comecei a ganhar aqui na região, aí depois veio todo mundo ganhando aqui, aí foi para São Paulo. Então começou praticamente com o pessoal iniciante mesmo. A gente corria com uma camiseta normal, uma camiseta que ganhamos da Taça São Paulo, e todo mundo viajou para São Paulo lá para competir. Eu quase ganhei, cheguei a escapar lá, e eles me pegaram faltando meia volta, sabe, me alcançaram. Quase que eu ganhei aquela prova.
foi daí que deu um incentivo para muitos ciclistas começarem. Não só eu, muito ciclismo. Nós tínhamos um ciclismo forte aqui na região, sabe? Tinha Saturnino Garcia aqui em Votuporanga, o Beltrão em Birigui, tinha o Magoga lá em Araçatuba, sabe? Cada cidade tinha seus ciclistas bons, sabe? Em Votuporanga tinha muito ciclista bom, porque o Zé Garcia é de lá, o Zé Garcia incentivava bastante lá. Tinha o Saturnino, tinha o Pena, tinha um que chamava 14, tinha vários ciclistas lá, sabe? Que corria. Araçatuba tinha turminha boa, Birigui tinha turminha boa, Guararapes tinha o pessoal do Braga, sabe? Tinha muito ciclista bom, os Lobo, que era de Presidente Prudente. Então reunia todo esse pessoal, Araraquara tinha ciclista. Então tinha bastante competição, quase todo mundo tinha competição. E assim, eu lembro várias vezes que às vezes eu ia correr, antigamente eu ia correr muito mais, a gente corria todo final de semana, né? Eu lembro que eu chegava lá, colocava na ficha São José do Rio Preto, o cara olhava pra mim, você é da terra do Bié, né? E aí como é que veio esse negócio da subida, Bié? De tanto que você ser escalador, né? Porque até eu trouxe um negócio aqui que eu vou dar de presente pro Bié, que o Bié, até eu falei, a gente sabe, todo mundo fala, o Bié foi o maior escalador do Brasil. Ele vai contar as histórias pra gente. Então eu trouxe pra ele de presente uma camisa de... Esse cara pode usar a camisa de Rei da Montanha. A camisa de Rei da Montanha de presente aí. Eu agradeço de coração. Vou usar sim para treinar. Eu fui um grande escalador, assim como o Cássio de Paiva Freitas, para quem não conhece. É um mineirinho que mora em São João da Boa Vista. O Cássio era um excelente escalador também. Chegou a ganhar a volta de Portugal. O Cássio é um excelente escalador. A gente dava uma briga boa, eu e ele. E eu não posso dizer que eu era escalador por causa da região. Assim como não sei se já ouviu falar, na época do Edmerck, quem ganhava a montanha no Tour de France chamava Van Impe. E a Bélgica não tem montanha. Não tem. A Bélgica é tudo plano e lá de lá saíram grandes escaladores. Na Bélgica tem subidinha curta, igual aqui. Quando eu fui pra lá Então, eu acho repete, que nem fala na Espanha. Repete. Eu acho que a minha condição cardiovascular que favorecia muito. Eu era magrinho e eu comecei a pegar muita força, subia muito bem. Não tinha subida, como você disse, que em Rio Preto não tinha subida. Mas o treino, quem faz a dureza do treino é você, tanto no plano como na subida. Não adianta você ter subida e subir lá. Aquelas marchonas que eles usam hoje, aquelas catraconas 40, 50, não sai do lugar. Quer dizer, você faz o treino, você faz a dureza do treino. E eu fazia o treino ficar duro. A gente só não pode subir catracona catraca muito pequena no Paiol, né, Bia? Lembra? Subida do Paiol. Tem muita história esse cara aqui, a gente já passou por muita história, lembra? Essa história é fantástica, né? Ô Bia, e aí, como que você conseguiu se profissionalizar e do profissional ir para a Europa? Conta aí pra gente como é que foi isso aí. Bom, em primeiro lugar, profissional é só na Europa, que no Brasil não tem profissionalismo, tá? O ciclismo profissional era na Europa, então não existia profissional aqui no Brasil, porque a gente não tem a categoria profissional, somos amadores aqui, né? Então, às vezes a pessoa fala que corre profissional, aqui no Brasil não. Profissional é só quem corre nas equipes europeias Pro Tour. Esses são os profissionais, tirou dali já são amadores. Eu comecei ganhando todas essas provas aqui no Brasil. Você correu um mundial nos Estados Unidos antes de se profissionalizar, né? Corri. Conta também pra gente como é que foi isso. Eu fui para os Estados Unidos correr um campeonato mundial e lá eu fui 16º no campeonato mundial, 16º do mundo, mas vamos dizer que naquela época tinha um profissional, tinha um amador, mas o amador era como se fosse um profissional, porque tinha os russos, tchecos, poloneses, esses da cortina de ferro, que eram os comunistas, não corriam. Eles não corriam na categoria profissional, mas eles eram profissionais. Eles eram tão fortes quanto os profissionais. Era difícil de ganhar. Os alemães, da Alemanha Oriental, era dificílimo ganhar esses caras. Eles eram profissionais, já tinham um conhecimento muito grande do medicamento que eles tomavam, que eles eram muito melhor que a gente. E eu fui 16º nesse campeonato mundial. Foi um dos melhores resultados do Brasil em campeonato mundial. E aí, a partir daí que você conseguiu o contato para ir correr na Reynolds, que na época era a maior equipe do mundo, né? Tem até o quadro aqui, pessoal. Pode pegar, Bié? Então olha aqui. Cadê você, Bié? Acho que eu tô aqui, por ordem alfabética. Aqui, ó. Sabião. Gabriel Sabião. E aqui tá Pedro Delgado, Miguel Indurem. Tem muita história. O Bié era muito amigo dos caras, né? Principalmente do Indurem, você gostava muito dele. Gostava do Indurem. E do Eusébio, né? O Eusébio até hoje conversa comigo. O Eusébio manda mensagem pra mim até hoje. Ô Bia, mas conta aí, como é que foi essa história de você ir pra Europa? Aí. Olha, não foi pelo Mundial, tá? Não foi no Mundial. O que aconteceu é o seguinte, eu fui correr uma volta da Guatemala, eu fiquei na Itália no ano de 85. Fiz uma temporada na Itália no ano de 85. Fui convidado a ser profissional pela Itália, na equipe da Fanini.
Mas teve um desencontro, quando o técnico da equipe me ligava lá no Rio de Janeiro, que eu corri no Rio de Janeiro KPM, eu estava fora treinando. Quando eu ligava para ele, não estava na empresa. E aquele desencontro, e eu acabei não indo para lá. Aí migrei, saí da KPM e fui correr na Caloi. A Caloi me chamou, nós íamos fazer bastante prova pelo exterior, inclusive a Europa também. Aí eu fui para Caloi, fiquei mais um ano no Brasil. Mas esse Eusébio foi correr uma volta da Guatemala, em 1984. Eu não ganhei a volta da Guatemala. E tinha uma colega minha, estava trabalhando com um colega meu, que ele estava melhor que eu na classificação geral, que eu tinha caído, estava machucado, e eu não tive muito, sabe, no começo eu caí e eu me machuquei. E ele estava em segundo na geral. E eu pegava a ponta, era 12 dias de competição, e eu levava ele todo o tempo, contra tudo aqueles colombianos, tá? E eu liderando a montanha. E você aí, liderando a montanha na frente dos colombianos. Na frente dos colombianos, na frente dos colombianos. Olha como é aquela teoria que eu falo, já falei aqui, que esse negócio, o cara é escalador porque ele nasceu na Colômbia, isso, pra mim isso é furado. O Bier é a prova disso, Bier, né, o Van Imp e outro, até o rapaz lá agora, o Van Aert, né, fez isso. Mas conta, Bier. Então, aí o Zé me viu lá, pegou meu contato e escreveu carta durante um ano, o Zé escrevia carta. Vendo aqui, esse ciclismo aqui é melhor, que aí não há ciclismo, ele fala pra mim, aqui aí não tem ciclismo pra você, vem embora, teu ciclismo tá aqui. E ele ficou um ano mandando carta pra mim. Aí eu fui pra Caloi, fiquei um ano na Caloi. Aí era a maior equipe do Brasil, né? Nós viajamos, passamos 10 meses assim, praticamente fora do Brasil viajando, sabe? Correndo fora. E eu peguei e falei, eu vou pra Europa. Aí eu liguei pra ele, até a primeira vez que eu liguei pra ele era de madrugada, nosso fuso horário não entendia, eu liguei pra ele, acordou, falou, puxa, aqui é 4 horas da madruga, não sei o que lá, madrugada. Eu falei, eu vou pra aí sim, sabe? Só me manda os dados, como é que faz pra chegar aí tudo, e eu resolvi ir pra lá. Naquela época era bem mais difícil que hoje em dia, né, Bia? Não tinha internet, comunicação era difícil, né? Tudo era difícil, as bicicletas eram pesadas, as bicicletas eram tudo de bolinha, não tinha rolamento, não tinha fibra de carbono, não tinha nada. Quadro de aço, né? Entendeu? Era quadro de aço, era bem difícil. Mas as médias é quase as mesmas de hoje. Então, isso que é impressionante, né? As médias que a gente fazia, as médias que eles fazem de hoje com bicicleta com rolamento de carbono, de cerâmica, roda com fibra de carbono, quadro de carbono, as médias não aumentaram. E hoje, deslanche, você roda uma roda hoje, ela não para, que ela rodava com a bolinha, ela parava, amarrava, né? E aí eu liguei pra ele e falou, não, vem pra cá. Mas, como é muito frio na Europa, eu falei, vou correr a volta do Brasil em 87 aqui primeiro e vou pra aí. E eu corri a volta do Brasil, foi 14 dias, uma volta mais dura que já teve no Brasil. Você ganhou, aliás, né? Eu ganhei, segundo ficou um chileno, terceiro ficou um americano, um francês, sabe? Terceiro, quarto ficou o Cássio Paiva. Mas só deu estrangeiro ali, nos 10 primeiros colocados só deu estrangeiro, só eu e o Cássio Paiva que chegamos nos 10, né? E eu ganhei essa volta e fui pra lá. Fui correr a volta do Texas, nos Estados Unidos, lá do Texas já peguei um avião e fui pra Espanha. E ele estava me esperando, fazia um ano que ele mandava carta chamando para ir para lá. Ô Bia, e conta assim pra gente, já que você tá falando assim, eu nem se compara, porque eu fui lá como ciclista amador e apaixonado pelo esporte. Eu cheguei lá, quando cheguei na Europa, a primeira coisa que eu vi de ciclismo, justamente o mesmo pensamento, no Brasil não tem ciclismo. Não tem. Então a hora que você chegou lá na equipe, o que você viu, o profissionalismo, o negócio das bikes, a bike feita sob medida para você, né? As bikes feitas sob medida. Mas eu já tinha passado uma temporada na Itália. É verdade, você já... É um outro mundo, outro ciclismo. Então, meu primeiro impacto na Espanha foi quando eu cheguei para largar uma prova lá, tava aquele frio de rachar, eu coloquei touca, coloquei tudo que tinha direito, sabe, luva, só fiquei com o olho assim, a boca de fora, sabe? Eles falam, nossa, o brasileiro achando que vai para o Polo Norte, né? Mas um frio, aquela chuva. E aqui é calor, né? E as estradas, elas são estreitinhas, elas sabem, 4 metros de largura, aquelas estradinhas vicinal, e largaram umas 550 ciclistas. Nossa senhora, tinha 6 montanhas a prova. Eu demorei 4 prêmios de montanha, só na montanha que começa a separar um pouquinho, para mim começar a passar, eu larguei lá atrás e para passar. Então a impressão que eu tive é, sabe, você fala assim, realmente no Brasil não tem ciclismo. Eu demorei umas 4 montanhas para chegar lá na frente. A última montanha era o prêmio que valia mais do que quem ganhasse a prova, entendeu? O ganhador da montanha é tão valorizado lá que ganha mais dinheiro quem ganha a montanha que quem ganha a corrida. Aí eu ganhei essa montanha, desci. A primeira prova. Primeira prova, eu já ganhei a montanha que era a mais principal que tinha, descendo eles me alcançaram mais 3 ou 4, não sei, e nós chegamos nós 4, nós 5 ali, chegamos escapados, eu fui quarto, porque chegou dentro de uma vilarejo lá, eu perguntando quantos quilômetros falta, eles falaram, falta 20 quilômetros ainda. Eu
Do jeito que chegou no meio do vilarejo, chegou, estava em quarto, cheguei em quarto. Parece que se a gente acha que não tem malandragem, mas tem muita malandragem também. Tem muita malandragem. Ô Bia, e conta assim, você falou assim, da questão de subir. Eu lembro que uma vez eu tive o prazer de ouvir uma conversa tua com o saudoso Erivan e contando a história de quando você foi lá e vocês saíram para treinar e a história do Miguel Indurain, que você subia, às vezes você tinha até que esperar ele, mas chegava na descida era difícil. Como que era isso aí lá? Porque assim, descer é uma coisa que assim, por exemplo, para nós aqui em Rio Preto, você já tinha mais experiência, mas os caras são muito bons de descida mesmo. Como é que foi assim esse impacto teu lá? Não, descer uma serra cheia de curva, eu demorei mais de um ano para aprender a descer. É muita técnica e muita coragem, sabe? As estradas são estreitas, como eu te falei, não tem guarda-reio, não tem nada. A gente usava um capacete, o profissional não usava nem capacete, a gente estava sem capacete aqui, ó. Aqui, essa foto aqui, pessoal, Bié e o Bernard Hinault, 5 vezes campeão de Tour de France, 3 Giros de Itália, acho que 2 ou 3 voltas da Espanha, uma campeonato mundial. Foi o segundo melhor ciclista do mundo, foi esse daqui, só perdeu o Podmer. E você correu com ele? Eu corri com ele, essa volta é volta de Luxemburgo, né? Lá na Europa, corri com ele sim. Então as descidas eram muito mais difíceis para mim do que as subidas, certo? Muito mais difíceis que as subidas. Entendeu? Então, no começo eu pastei bastante lá para aprender a descer. A questão do clima também, né, Bia? É muito diferente, muito frio. Muito frio. Você vê o pessoal daqui da região se reclamando desse friozinho, que está chegando às vezes a 6 graus lá. Eu olhava no termômetro no hotel lá, tava marcando ali 2 graus, 0 grau e lá fora chovendo. Pô, você não tem que se segura a água, cara. E aquela história, você é profissional, você tem que fazer aquilo. Vai largar, acabou. 200 e poucos quilômetros, debaixo de chuva, debaixo de neve e todo dia. É de quarta a domingo a competição, uma volta ciclística, geralmente são de quarta-feira a domingo, 5 dias de competição. Você faz ali uns 1.200 quilômetros em 5 dias, né, uma média 1.200, 1.300. Aí você, na segunda você viaja para outra região, na quarta já larga outra e assim vai. Você corre só a prova de etapas. Ô Bia, e uma coisa assim, que você estava falando de todo esse processo aí, o que você aprendeu lá na Europa, que você viu? São várias coisas, mas que você passou a fazer, porque a gente vê algumas coisas lá que a gente aprende, né? Então eu lembro de uma situação que eu estava correndo uma prova lá e o cara que estava liderando a prova estava no quarto do lado e a gente saiu para jantar, o cara pediu um copo de vinho tinto, tomou um vinho tinto, eu falei, o cara tomando álcool, né? Então assim, é uma que pra mim eu achava que era um absurdo, mas para eles é normal. O que você aprendeu lá na Reynolds, tendo essa vivência com Bernard Hinault, com Miguel Indurain, com Pedro Delgado, com todos esses caras aí, e outros mais, né, que a gente... O que você aprendeu, mas que você trouxe para o Brasil? Você falou assim, eu vou usar isso aí, e depois quando você voltou, você ganhou tanta coisa aqui no Brasil. Você aprende muito lá, não tem nem escrever o que mais você aprende, né? Porque ali é outro mundo, outro ciclismo. O treinamento. O treinamento tem que ser esgotante mesmo, sabe? Tem que se dedicar demais. Mas eu lembro que você falava pra mim que eu treinava demais. Mas você treinava demais, estava muito magro, cara. Você fazia muita quilometragem. É verdade. Entendeu? Para as provas que a gente corria aqui que não tem, né? Não tem necessidade. Então, você exagerava e outra. Lá é mais com frio, dá para você fazer uma quilometragem maior. O calor, nossa, desgasta muito no calor. Aqui a gente tem um calor absurdo. Né? Em questão do vinho, o vinho é uma coisa que eles estão habituados a tomar todos os dias. A hora que você chega na mesa, no hotel, você desce para jantar ali, porque não tem almoço, né? A gente passa correndo das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, o horário do almoço a gente passa pedalando. A hora que vai jantar, chega no hotel, toma banho, tem horário de massagem, cada um tem horário de massagem, desce para jantar. O vinho já está na mesa, é sagrado, o vinho e pão é uma coisa sagrada, como se fosse uma coisa sagrada para eles o vinho e pão. Aí se você quiser alguma coisa, você pede, eles não tomam refrigerante, difícil. Então, ou você pede uma água ali e tudo, mas o vinho é sagrado, o vinho e pão é... E até uma coisa interessante, né, eu cheguei aqui na casa, o Bia falou assim, você quer uma água, português, um vinho não, um refrigerante você não bebe, né? Eu falei, não bebo. Mas é preferível o cara tomar um vinho tinto, muito mais, do que ele tomar um refrigerante que vai acabar com a saúde dele. Muito mais. E aí, Bia, as provas que você ganhou lá na Europa, você falou que já a primeira prova ganhou a montanha. E aí depois você volta de Navarra, conta pra gente assim, a prova que você ganhou lá, que foi uma prova de etapa, que a gente tem várias provas na Espanha. Volta do País Basco, volta a Catalunha, e você ganhou volta de Navarra, né? Eu ganhei volta de Navarra. Que aliás é a cidade natal do Indurain, né? Indurain não chegou a ganhar volta de Navarra, coitado dele. Eu tenho meus planos ainda de voltar para a Europa lá para visitar tanto o Miguel Indurain, como o Eusébio Unzui, que foi o técnico meu que me levou para o profissionalismo. Porque para quem não sabe, profissional
que nem eu falei, não é quem corre lá em São Paulo, quem corre no Brasil profissional. Profissional, são poucos no Brasil que correram profissional. O primeiro ciclista a ser profissional foi o Renan Ferraro, um paranaense, que foi correr na Malva Bottega na Itália. Depois chegou o Mauro Ribeiro, foi para a França, se profissionalizou na RMO. Depois eu fui o terceiro, que eu fui para a Espanha. Etapa do Tour, né? O Mauro ganhou uma etapa do Tour. Corri muito com o Mauro, quase todas as provas que eu ia correr estava junto, a gente correu junto muitos anos lá. Então o Mauro Ribeiro também foi profissional, depois eu fui terceiro. O Cássio Paiva foi profissional em Portugal, né? E poucas provas ele saíam ali de Portugal, mas ele foi profissional. Em Portugal tinha um profissionalismo mais fraco, mas tinha. Não era tão forte como ali naquele meio, França, Espanha, Itália, né? Itália, sabe? Era mais fraco o ciclismo deles, mas era considerado como profissional, certo? Depois teve o Pagliarini, que foi profissional, o Murilo Fischer foi um grande profissional, correu muitos anos lá fora, né? Quem mais? Depois teve mais um ou dois, mas eu acho que não chegou nem 10 ciclistas a ser profissional no Brasil. Mas conta pra mim, a gente tava conversando, da volta na Navarra que você ganhou, que a gente tava começando falando do Indurain, conta como é que foi essa volta que você ganhou, que foram entrevistar você na televisão, tal. Tem até essa entrevista aí, se você procurar no YouTube, você acha a entrevista do Bier na televisão na época. Que ano que foi? Foi em 1987 que eu ganhei a volta na Navarra. 1987, quando eu cheguei na Espanha, que nem você falou, a primeira prova eu ganhava as provas de montanha, mas na descida eu perdia. A primeira volta que eu corri lá, eu teve uma etapa que era decisiva, que para ganhar a volta mesmo, eu escapei na montanha, cheguei 2 minutos na frente do segundo da montanha. Só que descia tanto que esses caras que estavam atrás de mim, 2 minutos, me passaram e não me colocaram 2 minutos. Porque eu não conseguia descer, eu não tinha coragem de descer nas curvas, não conseguia. Eles passaram, acabei terminando a primeira volta que eu corri em terceiro colocado. Eu poderia ter ganhado a volta ali. Mas aí eu fui aprendendo a descer, né? Fui aprendendo a descer, aí depois que eu consegui aprender a descer, a volta de Navarra, que é a volta mais importante da Espanha, e eu fui lá e ganhei. A equipe trabalhou para mim, subiu o Pirineus, tinha uma etapa do Pirineus, sabe? Você não lembra quais as montanhas dos Pirineus você subiu? Não tinha 3 etapas cheias de montanha lá, sabe? Uma delas até terminava num lugar que eles falavam que era caminho de cabra, porque é muito duro, sabe? Eles colocavam, na época tinha já um cassete ali, colocavam 25, era o mais leve que existia. Colocamos 25, que era muito íngreme mesmo, muito íngreme. E na frente 52, 42, não tinha mais leve. 42, 25 era o mais leve. Era mais leve, Mas colocou só nessa prova, porque lá nos Pirineus a gente subia de 21 a mais leve. Nossa. 42, 21, 42. Mas eu subi, no Pirineus eu lembro que eu me subi de 19, 17, não chegava quase a 21. Corrida, né? Não é passeio, né? Então, eu ganhei a volta de Navarra, eu ganhei a volta de Toledo e eu ganhei a volta de Córdoba. 3 voltas eu ganhei na Espanha. E essas outras voltas lá de Galícia, lá eu fiz entre os 3, a volta de Granada eu entrei entre os 5, todas as voltas que eu corri eu entrei entre os primeiros colocados. E isso aí foi 87 e... 87, 88 já corri no profissionalismo, aí já estava aqui no amador, depois eu passei profissional, a minha carreira... Foi aí que você entrou na Reynolds. Não, eu já corri na Reynolds como amador. Mas tinha a equipe amadora da Reynolds. Você tem um trampolim para você, mas qualquer ciclista que ganhar a volta de Navarra lá já assina contrato profissional. Sim. Que é difícil chegar no profissionalismo, até para eles lá. E aí, Bia? Mas no profissionalismo foi difícil para mim, porque na época eu estava começando, eu tinha que ter começado uma equipe pequena que eu pudesse me guardar ali e tentar fazer alguma colocação. Eu estava numa equipe onde tinha muitos líderes e a gente ficava o tempo todo na frente puxando o vento ali, sabe? Trabalhando. Todas as etapas trabalhando. Então não me sobrava muita força pro final para mim decidir. Mas mesmo assim, quase todas as voltas que eu corri, que chegava na etapa de montanha que decidia, aquele primeiro grupinho que no máximo que tinha 20, 25 ciclistas, dentro de 160 ciclistas, eu chegava pouquíssimo naquele primeiro grupo. Eu sempre cheguei no primeiro grupo, nunca cheguei fora do primeiro grupo, tempo todo trabalhando, mas mesmo assim eu chegava na montanha e eu estava entre os primeiros colocados. E aquela história, né? Eu lembro que eu cheguei aqui, o Bia me mostrou o negócio da Reynolds, o Miguel Indurain, que dispensa comentários, campeão olímpico, campeão mundial de contrarrelógio, 5 Tour de France, 3 Giro de Itália. Primeiro ano é gregário, é trabalhar, ele trabalhava com o Pedro Delgado, né? E você também trabalhava, e é aquela história, né? É duro demais. E aí, Bia, como é que foi? Você tinha a opção de voltar para o Brasil numa equipe grande e ganhar a prova no Brasil, e você resolveu voltar ao invés de ficar trabalhando? Como é que foi essa história? Não, olha, eu fiquei 2 anos como profissional na Reynolds, né? Eu não me entendia bem com o técnico, que não era o Eusébio, era o outro. Echeverri, que era o primeiro técnico, o Eusébio era o segundo. Hoje ele é
chefão lá da Movistar. Só te interrompendo, conta aquela história que ele te ligou falando que viu um urso e lembrou de você. Essa história é maravilhosa, cara. Ele viu uns ursos escalando lá, né? E falou que lembrava de mim, o Gabriel, que era escalador, que era muito escalador. Os ursos, né? Ossos, não? Osso brasileiro? Osso brasileiro, Ele me ligou, mas ele fez a mesma coisa que fiz com ele. Me ligou aqui, era de madrugada. Ele me ligou lá de manhã, mas aqui era de madrugada, né? Por causa do fuso horário, me lembrou de mim e ligou pra mim. O Eusébio, ele mantém contato comigo até hoje, a gente conversa bastante. Que legal. E por isso que eu falo que eu espero ir pra lá. Então, aí depois que eu não me entendi, eu não estava satisfeito de ficar na Rennes. Aí eu saí e fui fazer um ano em Portugal. Me arrependi muito de Portugal. Portugal na época era muito esburacado, muito paralelepípedo, não me dava bem como Cássio. A única coisa que eu fiz lá foi segundo colocado numa volta ciclística lá, de Vila Real, né? Eu fiquei em segundo nessa volta. Na volta de Portugal mesmo tive várias escapadas, depois eu furava pneu. Nossa, furava pneu demais lá. Eu não me dava bem lá. E era tudo tubular ainda naquela época. Era tubular, mas os asfaltos eu me arrependi muito de ter ido para Portugal. Eu voltei pro Brasil. Mas o meu erro não foi ter ficado lá na Espanha e trocar de equipe para uma equipe mais simples. Sim. Não ficar na Rennes, que é uma equipe muito poderosa, e eles visam só 3 ou 4 ciclistas. Você não tinha espaço. Não tem espaço. Você tem que ficar lá puxando de gregário, você não tem que fazer nada. Você tem que trabalhar de gregário. Gregariar mesmo. Então eu não podia me aparecer. Muitas vezes eu pegava ponto e puxava algum ciclista ali da equipe na montanha, para ele decidir na montanha. Teve vez de eu estar puxando, ele falou, eu levo até lá em cima, puxando. Na hora que eu cheguei lá no último quilômetro, eu falava, vamos, ataca ali para trás. Ele já tinha ficado para trás, eu estava ali puxando, me desgastava e não conseguia fazer classificação. Ô Bié, mas assim, você voltou pro Brasil e aqui você ganhou tudo, né? Ganhou 9 de julho, ganhou brasileiro, jogos abertos, regionais. Eu lembro de uns jogos abertos que teve aqui na cidade que eu tinha parado de pedalar, fui ver o Bié deu voltas no segundo colocado, eu fui lá na hora, comprei uma bicicleta e voltei a pedalar. Falei, Bié, comprei uma bicicleta, vou voltar a treinar. Tinha parado, tava fazendo faculdade. Mas conta aí, quando você voltou pro Brasil? Eu voltei pro Brasil e eu fazia bastante estrago, né? Ganhei quase tudo que tinha aqui no Brasil. Ganhei 2 vezes essa prova aí que tem aqui os quadros aqui, depois você vai mostrar. 9 de julho. 9 de julho. Tá aparecendo aí, Fórmula 1, entendeu? Ganhei a Fórmula 1 2 vezes. Eu ganhava aquela prova, saí do Rio de Janeiro, chegava em Teresópolis, tava o Brasil inteiro, lá até estrangeiros traziam, eu ganhava todo ano que subia aquela serra de Teresópolis, lá eu ganhava. Ganhei bastante prova no Brasil. Aquela prova da Serra de Ubatuba, que a gente passou lá. Eu ganhei também, só teve uma vez lá, foi um campeonato paulista de montanha e eu ganhei. Aquela serra é dura, hein? Duríssima, duríssima. Cheguei, pra você ter uma ideia, os 3 primeiros subiu sem fazer cobrinha. Só os 3 primeiros que subiu retinho, o restante já começava a fazer cobrinha ali. Eu ganhei lá, não tinha quem ganhasse de mim ali, sabe? Eu ganhei naquela semana teve a Ubatuba, eu ganhei, na semana seguinte foi a subida do Pico de Jaraguá, eu ganhei de novo. Eu tinha chegado da volta de Santa Catarina, que eu tinha ganhado a volta de Santa Catarina, ganhei esses prêmios de montanha, depois teve o Campeonato Brasileiro em seguida, que saiu de Americana, foi até Leme, voltou 180, deu mais de 200 km, depois deu 10 voltas lá numa subida lá em Americana, eu ganhei de novo, entendeu? Eu ganhei em seguida assim todas as provas no final do ano, aquele ano. Acho que foi em 94 por aí, 94. 94 eu lembro que eu tava pedalando, eu tava pedalando em 94, 95 eu entrei na faculdade, em 94 tinha a equipezinha aqui de Rio Preto, que era o Zé Sotelo, que mexia, né? Eu tinha 15, 16 anos, eu lembro quando você voltou. Eu voltei para Rio Preto e fundei a equipe de Rio Preto, que era meu sonho, fazer a equipe de Rio Preto. Sim, eu lembro. E nós ganhamos bastante corrida, ganhei bastante corrida para Rio Preto. Eu não cheguei a correr porque eu tava com 15 anos, resolvi fazer faculdade e abandonar o ciclismo. Bia, o que você acha, que eu fiz o certo ou errado? Mas depois a gente volta mais velho, é talvez, né? A faculdade podia, vamos dizer, a faculdade podia esperar. Que dinheiro não é tudo. Agora o ciclismo não espera. É verdade. Talvez você teria sido um bom escalador, ter corrido com a gente, ter sido um bom escalador na vida, quem sabe. Né? Porque os meninos que a gente treinava junto aí, né? O André, então, o Alan, o Elial, então, todos andaram com... Eu lembro que os caras iam, eu falei, nossa, eu tava treinando com esses nessa equipe era o André Fábrica, foi um bom ciclista, ele chegou a ganhar etapa, ganhou 2 torneios verão, ele correu na Júnior. Eu lembro que ele ganhou a etapa do torneio de verão na Júnior, ele ganhou do Murilo e do Fischer, do Palharini uma etapa. E ele ganhou 2 torneios, o Andrezinho foi um ciclista bom aqui em Rio Preto na Júnior. Quando ele passou para a Elite, para a principal, ele já deu uma... O pai dele já não queria mais que ele competisse, fizesse faculdade, ele já tirou o pé um pouco.
É lógico que ele não era escalador, era um ciclista grandão, ele tinha um bom passo, mas ele foi um grande ciclista aqui também em Rio Preto. E aí, Bia, você fez a equipe de Rio Preto e eu lembro que eu corri muita prova que você organizou também, inclusive. Organizava. Eu lembro que eu ganhei uma corrida, foi a única corrida que eu ganhei na minha vida, foi a prova que você organizou. E depois o Bier organizou várias provas, né, Bier? Mas Rio Preto é uma cidade que sempre teve bons ciclistas. E bons ciclistas, começando pelo Joel Prudêncio, que eu falei que foi um ciclista de velocidade, não era prova de estrada que nem nós, mas no velódromo ele era bom. Certo? Quebrador de pé de vela, não é história muito potente, muito forte. O meu irmão foi um ciclista bom também, chegou a ser quarto colocado no Campeonato Brasileiro lá em Curitiba, ele era um ciclista bom, meu irmão. A gente tem aí o Adilson Aderito, foi um ciclista bom aqui em Rio Preto. O Eduardo Pena, correu na Pirelli há muitos anos, Eduardo Pena. Quem conhece o Peninha, foi um ciclista muito bom. Apareceu aqui no canal, quando eu fui entrevistar o Ravel, ele estava lá. O Peninha era bom de mountain bike, era muito habilidoso no mountain bike, ele veio do BMX, o Peninha. Então teve muitos ciclistas que começou aqui em Rio Preto. O Aderson Luiz da Costa, o Aderson chegou a correr comigo na Caloi, chegou a correr comigo na KPM, mas ele era mais velocista, era bem fortão, sabe? Então na subida não era bom para ele. E ciclista que não sobe, quando tem subida, não tem jeito, né? Não aparece. As provas mais importantes são as de subida. É verdade. Mas nós tivemos bons ciclistas aqui em Rio Preto, viu? Bons ciclistas. Mas, Bia, eu acho que assim, se a gente for contar todas as histórias aqui, a gente vai ficar horas e horas e horas. Então, troféu não tem como você guardar. Minha mãe guarda numa salinha que ela tem na cidadezinha que ela nasceu, chama Ariranha, ela é natural de Ariranha, ela tem uma casinha lá, é a casa que ela vai lá visitar os parentes, ela tem uma sala com muitos troféus, deve ter uns 400 troféus lá. Tá? Tudo que você ganhou. Não. Eu deixei muito troféu para trás na Europa. Não tinha como trazer no avião. É verdade. Eu ganhava muito troféu. Mas esse aqui da Itália você trouxe de avião, né? Trouxe de avião, vários. Tem vários. E os um troféu de volta enorme. Esse aqui é o troféu de volta de Navarra. Volta Navarra, volta Navarra. Tem volta do Chile, que eu fui segundo na volta do Chile. 12 dias de competição. Eu ganhei a volta do Peru. A volta na Argentina, que chama Volta de Mendonça, que sobe a Cordilheira dos Andes, eu fui segundo colocado também, falar pra você. Eu lembro que você saiu de Kombi daqui, né? Eu lembro disso. Eu poderia ter ganho a prova, mas a gente estava juntando com a equipe de Portugal, que o Cássio de Pava veio de Portugal correndo profissional com um amigo dele disputar e juntou junto com a gente, sabe? Então, numa daquela etapa de montanha lá, o Cássio estava ali na frente com um pouco colombiano, eu não poderia estragar, eu estava em segundo na geral, não estragar a fuga dele. Mas eu poderia ter ganho a volta, tanto eu quanto o Cássio, nós dois estávamos iguais. E vocês correram muito juntos também, então, né? Mas eu fizemos primeiro e segundo na volta. O Cássio ganhou, eu fiz segundo. No dia seguinte, a última etapa, que é um lugar muito duro, com subida, tudo, eu ainda ganhei a última etapa. E detalhe, hein, furei na última volta, descendo, depois se planava, pegar uma subida ali de 2 km, chegada lá em cima. Eu furei, peguei a bicicleta do Zezinho, né? O Zezinho me deu uma bicicleta baixinha, pequenininha, aí o Batateiro, o saudoso Batateiro, o Ivan Carlos de Souza, que de Ilha Solteira, correu muitos anos para Rio Preto, parou para me esperar os dois. Eles pararam para me esperar, me encostaram no pelotão, a hora que eu entrei na subida, eles o pessoal já estava 500 metros para frente, já preparando o sprint. A bicicleta era pequena, eu tive que fazer esses 2 km com a bicicleta em pé, porque eu não podia sentar com a bicicleta pequenininha, pedalei em pé. Eu passei o pelotão inteiro, peguei eles faltando 200 metros no sprint e ainda ganhei a etapa. Foi uma etapa muito bonita que eu ganhei. Então tem umas histórias assim que é demais, né? Esse, gente, é o Gabriel Sabião, lenda do ciclismo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Bié, muito obrigado por me receber aqui. Opa, vamos Espero que o pessoal aqui goste. A gente chegamos aqui, começamos a conversar. Tem tanta história que teremos mais vídeos aí, né, Bié? Vamos falar algum dia dos Jogos Abertos que eu ganhei. Tem história, como você falou, dei volta no segundo colocado, tem Jogos Abertos, volta de Chile, volta do Peru que ganhei, volta de Santa Catarina, tem os volta do Brasil, 14 etapas, a maior volta que teve no Brasil, com vários estrangeiros. Vamos fazer por etapa porque é muito. Eu tenho um currículo grande, um currículo muito muita grande, história pra gente contar. Não dá pra gente contar em pouco tempo. Mas obrigado. Obrigado, Bié. Tá? Falou? Vamos continuar fazendo algum trabalho aí para divulgar o ciclismo que existiu aqui no Brasil, que existiu em Rio Preto, que ninguém conhece. Poucos conhecem hoje que pedalam. E para voltar ao ciclismo aí, vamos fazer. É isso que eu gosto aqui. O pessoal fala assim: Fernando, não sei o que lá. Não, eu faço isso porque eu gosto. Falei pro Bié. Eu adoro ciclismo desde moleque, desde os 12 anos eu pedalo. Esse aqui sabe, lembra de mim. E é isso aí, galera. Valeu. Um abraço.